neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Deixa o Salvador te ajudar. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Teu coração, aceita o seu perdão, deixa o Salvador com seu amor te salvar. Sem saber o futuro que enfrentarás, tu precisas a segurança e o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Deixa o Salvador te ajudar.
quando controlados pela dúvida, o maior inimigo do homem são os seus sentidos. Um certo homem clamou a Jesus dentre a multidão para que olhasse para seu filho, pois era o único que ele tinha, e um espírito o tomava de repente e o despedaçava até espumar, numa expressão bíblica, e só largava o rapaz depois de o ter quebrantado. E diz aquele pai desesperado a Jesus: roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traz-me cá o teu filho. E o resultado é que o menino foi derrubado pelo demônio na presença de Jesus, e com isso ele foi curado, foi libertado. Agora, ouvintes, é bom lembrarmos que incredulidade é uma qualidade, é um qualificativo, é qualidade de incrédulo, é descrença, é falta de fé, é irreligião e até mesmo ateísmo. Jesus lançou em rosto não dos pagãos e nem mesmo dos seus inimigos, lançou em rosto de seus discípulos a sua incredulidade. E agora ele diz: geração incrédula e perversa. Já aprendemos que o pecado, conhecido mesmo em sua forma, em sua raiz, é a incredulidade naquilo que Deus promete, naquilo que Deus fala. Se Deus promete nas Escrituras Elias para vir restaurar todas as coisas, agora no nosso tempo, e discípulos de Jesus não creem, crentes não creem nisso, por causa da má interpretação das Escrituras, então eles estão em pecado. Estão no pecado mãe. Eles estão no pecado forma, na raiz do pecado, que é a incredulidade, que por sua vez é dúvida. Agora, o maior inimigo do homem são os seus sentidos, quando controlados pela dúvida. Porque nós temos como maior inimigo nosso a visão e o tempo, por não sabermos esperar o tempo das coisas. Nós nos desesperamos e damos passos precipitados e provocamos um aborto em coisas profundas. Isto é certo. Agora veja o mal que a incredulidade causa. A incredulidade causa muitos males que não ferem o princípio social religioso da pessoa. Eles não foram julgados como adúlteros, como assassinos, como fumantes, roubadores, viciados, mas foram julgados como incrédulos. Ainda bem que foram julgados como incrédulos aqui. E o próprio Senhor Jesus sabia em que estado eles estavam vivendo, em que fase eles estavam vivendo. E aí a gente pode encontrar três etapas
3 fases da vida cristã, nós encontramos justificação pela fé, santificação e batismo do Espírito Santo. Mas eu pensei em 3 estados do homem, dos discípulos, dos filhos de Deus. 3 fases, 3 estados: a chamada, o penhor e o batismo do Espírito Santo. Quando eles foram chamados de incrédulos, eles estavam ainda sob a fase da chamada. Eram pessoas que ele havia chamado após si. Depois ele deu o penhor, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Isso foi o 2º estado deles. Então eles saberiam esperar o 3º passo, que era ser cheios do Espírito Santo, para então tornarem-se em testemunhas vivas, tanto em Jerusalém como em Samaria e em todos os confins da terra. Nós encontramos também 3 estados na vida de Jó. O primeiro foi bom, o presente foi mau, péssimo, mas depois o último foi ótimo, excelente, maravilhoso. Por que o segundo foi mau? Os denominacionais que cercavam a Jó diziam que ele tinha pecado. Mas diz o profeta desta era que Deus estava trabalhando com ele à sua maneira, não à maneira que seus amigos pensavam. E nós aprendemos que Deus não dá satisfação a quem quer que seja. Como Jesus começou um ministério independente do homem, ele também o terminaria independente. Ele tinha um ministério independente, porque Deus é autônomo, é absoluto, é soberano. Ora, Jesus começou um ministério independente. Ele teve um crescimento independente, independente até daquilo que as raposas tinham, que as aves dos céus tinham. Ele disse: as raposas têm seus covis. Uma delas era Herodes, a maior autoridade política de então, lá sobre os judeus. Aquela raposa tinha covil. As aves dos céus têm seus ninhos. As denominações têm suas tradições, os fariseus, os saduceus têm os seus ninhos. Mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. É certo que eu tenho um trono. Aqui eu moro no coração de uma Maria Madalena. Eu moro no coração de um pescador. Mas eu não tenho nenhum hotel em Belém para nascer. Tenho uma manjedoura apenas. Ora, isso é independência. Esse homem mendigo, esse homem que vive dormindo debaixo de viadutos, ele é o homem mais independente que existe no mundo. E quanto mais coisa tem, mais dependente delas você é. Isto é certo. Agora, Jesus tinha um ministério independente. Nasceu independente, cresceu independente e morreu e ressuscitou independente de qualquer credo, dogma e mesmo até de amigos dele. Assim aconteceu com Jó. Ele tinha uma boa situação antes, como Jesus tinha a glória do Pai. Era ótima, não resta dúvida. Mas por que passar por tanto mal depois? Qual era a causa? Mas ele continuou independente de seus amigos, de sua mulher, que representa uma igreja louca. Continuou independente de qualquer coisa deste mundo. E parece que mais dependente da lepra. Dependente do escárnio, da afronta, do desprezo. Sim, tudo se completa em 3. Mas logo em seguida, independentemente mesmo até da oração,
de jejuns e de oração de quem se compadecesse dele? Independentemente de tudo isto, o seu último estado foi muito melhor. Nós temos também o filho pródigo. Antes ele tinha um estado muito bom, estava na casa do pai, e não lhe faltava nada. Mas em certo momento, ele disse: eu vou sair, dá-me o que me pertence. O pai não ficou na porta cercando. O pai não ficou alvoroçado com aquilo. Você quer? Deus deixa. Ora, como as pessoas querem censurar uma coisa que Deus permite? Isso que é incredulidade. Isso é passar na frente. Isso quer dizer passar na frente de Deus. Deus permitiu, o Pai permitiu e deu os dons daquele filho. Sabendo que ele era um filho, conhecia o seu sangue. Então o que aconteceu? O filho foi. Ninguém melhor do que o pai sabia que ele ia gastar aquilo com meretrizes e falsos amigos. Mas veja, deixar um estado tão bom, deixar a casa de pai, deixar amigos, deixar uma boa posição para ir gastar tudo que tem com meretrizes, com falsos amigos em terra estranha. Que escolha estúpida, que coisa louca! Isso deve ter causado muito comentário, muito murmúrio. Se houvesse telefone naqueles dias, haveria muitos telefonemas. Haveria viagem especial, visita especial e tanta coisa para tratar do assunto, como houve também de Jó. Mas o que acontece é o seguinte, que o pai não impediu. Ele que tinha a coisa, ele que era o dono de tudo, mesmo ficou acomodado, ficou descansado, e ele não ficou com alvoroço. Deus mesmo não está incomodando com certos alvoroços que nós fazemos, quando vemos determinados problemas na vida de filhos, de filhas, de mulher, de marido. Deus mesmo não está nem se incomodando com aquilo. Ele sabe o que está acontecendo com a igreja nesse instante. Mas os cuidadores da obra de Deus, os zelosos, não é? Os fariseus da era, se preocupam tanto com o dinheiro como Judas preocupou. Eles são verdadeiros Judas da época. Eles se preocupam com o dinheiro, se preocupam com a viúva, mas nunca fizeram nada por elas. Eles nunca fizeram aquilo que o outro já fez. Eles nunca sabem que aquele ministério foi levantado independente de qualquer outro. Mas isso é certo. Você agora pense nisto, que você é uma filha de Deus. Sendo um filho de Deus, você não tem para onde ir. A esposa do profeta disse para sua filha: vá. Vá, deixou ir. Esse pastorzinho legalista fica aí na porta olhando coisas para ser diferente. Mas Deus disse para o filho: vá. E o profeta disse para a filha dele: vá. Isso é tudo diferente, porque são incrédulos, geração incrédula e perversa. Nunca tem a fé perfeita. Eles falam dela de uma maneira muito bonita, como eles podiam falar do nascimento de Jesus. Mas quando Jesus mesmo estava nascendo, eles sabiam quem era em Belém, mas não sabiam onde era. E não sabiam que era ele. Por isso repudiaram. Mas vamos ver o último estado do filho pródigo. Voltando barbudo, sujo, fedendo, desprezado por todos, mas abraçado pelo pai. Voltando para as bodas do cordeiro. O novilho foi morto, o anel foi usado, a festa tocou. 3 dias já estava, e aquilo, a coisa estava uma beleza ali, era uma festa maravilhosa. O último estado estava sendo melhor do que o primeiro. Justamente ao contrário dos incrédulos, que o último estado é pior do que o primeiro.
E o profeta diz que se refere justamente às eras da igreja. O último estado é pior do que o primeiro. No sentido, quando se refere aos filhos de Deus, o último estado é melhor do que o primeiro. Mas em que estado estamos vivendo? Em que fase estamos vivendo? Em que fase está vivendo aquela pessoa a quem você está julgando? Em que fase está vivendo você? Talvez você está desanimada, desanimado, mas quem sabe já está perto de você se levantar? Levantar-me-ei em fé, em poder, e vamos para a festa. Ora, quando vagava perdido, vivendo na perdição, podia haver alegria? Não, mas hoje, porém, já não choro mais. Um cristão que diz que não chora mais está mentindo. Isso só pode se tratar das bodas do Cordeiro, da festa do Pai para com seus filhos. Quando vagava sem Deus, vivendo na perdição, abandonado, desesperado, sem paz no meu coração. Oh, quantas vezes chorei, falhando os recursos meus, como sofria, mas não sentia quando vagava sem Deus. Hoje, porém, já não choro, tenho alegria eficaz. Cristo salvou-me, agora me leva para as mansões eternais. Antes bom, presente mal. Depois ótimo, excelente, primoroso, maravilhoso. Até nas bodas do Cordeiro nós vamos chorar, mas ele virá com seu manto enxugar as lágrimas. Você sentirá no seu rosto o seu manto enxugando as suas lágrimas, dizendo: não chores mais. Desde então não haverá mais lágrimas. Nunca mais, porque não haverá motivo. Tudo é céu, tudo é glória. Este é o último estado. Antes, bom. No presente, mal. Mas depois, glorioso, primoroso, maravilhoso. Está mal agora? Tenha fé, tenha ânimo, tenha coragem, levanta-te. Crê no poder de Deus. E Ele te abençoa através da fé, não através da incredulidade. Não deixe a dúvida dominar os seus sentidos, porque assim ele se torna a maior arma do inimigo. Mas deixe a fé dominá-los e você será um verdadeiro cristão. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção da fé. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja, Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim. E à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade.
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Para que pecar contra Deus? Que pecar, se sou salvo, se já tenho tanta luz. Para que pecar, se a vida só é dada por Jesus? Para que pecar, se o inferno só espero pecador? Para que pecar? Para que pecar? Para que pecar contra Deus? É melhor viver santamente, vitorioso contra o mal, pois Jesus prepara aos seus santos uma pátria eterna, uma pátria lá no céu, onde o mal não entrará. Para que pecar?
que pecar? Para que pecar contra Deus? Para que pecar? Para que pecar? Para que pecar contra Deus? Para que pecar contra Deus? Para que pecar contra Deus? Escapar é livrar-se ou salvar-se de perigo ou acidente funesto. Queremos formular aqui 3 perguntas. Para que pecar contra Deus? Para que pecar contra alguém? Contra seu esposo? Contra sua esposa? Contra irmãos? Para que pecar contra si mesmo? Ouvintes, o que encurrala o homem, o que coloca o homem num corredor que vai parar numa cela incomunicável é o pecado. Sabemos que o rei pode descer até lá, pôr um tapete nesse corredor e tirar de lá quem matou seu filho e colocá-lo no seu lugar. Isto porque ele é soberano, ele pode fazê-lo. Mas uma coisa ele tem que ouvir lá dentro daquela cela: eu reconheço que mereço morrer. Foi isto que moveu o coração daquele rei em relação àquele rapaz que matou seu filho. E o rei então lhe deu toda a roupagem do filho, lhe dando assim o lugar de filho. Mas tentar escapar às vezes significa morte. Quantos presos tentam escapar e morrem em suas fugas? Morrem durante a fuga, ao passo que, se eles cumprissem a sentença, muitas vezes ainda teriam uma vida normal e poderiam usufruir da liberdade. Mas ao tentar escapar, morrem. A palavra escapar quer dizer livrar-se ou salvar-se de perigo ou acidente funesto. Livrar-se ou fugir de situação ou condição perigosa, humilhante. Você sabe que o mundo está procurando escapar. Escapar da condição em que se encontra. É uma condição perigosa, é uma condição humilhante. O mundo está vivendo um acidente funesto, mortal. Mas escapar de que maneira? Fazendo para si reservas contra si próprio. Se armando de forma tal que por si se destruirá. Então isto não é escape. Isso não leva o mundo a escapar da situação em que se encontra. Não leva o indivíduo a se salvar da situação em que se encontra.
Agora, nós encontramos que muitos se expõem voluntariamente ao perigo, o que é um suicídio premeditado. Uns suicidam fatalmente dentro de segundos, outros suicidam durante anos, ingerindo a nicotina e o alcatrão. Através do fumo, o homem está suicidando voluntariamente, se expondo ao perigo de ter um câncer. O homem que se torna um alcoólatra, ele pode dizer que não dá conta. Não importa. Ele está de todas as maneiras agredindo o seu fígado, o seu cérebro, a sua saúde, a sua vida. Ele está suicidando premeditadamente. Ele está pecando contra si mesmo. Agora, o profeta disse para uma mulher: você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido. Vai e confessa a ele e tudo estará certo. Porque ela disse: eu já confessei a Deus, pensando que estava tudo certo. Ora, ninguém trai a Deus, porque Deus vê todas as coisas. Deus não é apanhado de surpresa. Chama o Judas de o traidor. A própria Bíblia fala assim. Mas como se o próprio Senhor Jesus, quando o chamou, já sabia quem o trairia? Agora, preste bem atenção, ouvintes, no sentido, na intenção dele, ele agiu como um traidor. Pecando contra Deus, estava pecando contra si mesmo. Então daí vem a pergunta: quem peca contra Deus, que não peca contra si mesmo? Que não peca contra irmãos? Que não peca contra a igreja? Que não peca contra esposo e esposa? Agora parece que nós ficamos encurralados, sem uma saída. Mas vamos repetir. Expor-se ao perigo voluntariamente é um suicídio premeditado, é um suicídio moral, é um suicídio físico, é um suicídio espiritual. E corre-se riscos, é um outro ponto de vista. Corre-se riscos ignorantemente. Por exemplo, tocar na alta tensão. Você sabe, a alta tensão não poupa inocência nem ignorância. Se uma criança é inocente, tocar na alta tensão, ela morre torrada. Se um pai de família, um pai de 5 filhos, de 10 filhos, tocar na alta tensão fazendo terra, ele morre torrado deixando aqueles filhos. Não importa a sua ignorância, não importa a sua inocência sobre o caso. Isso é como a lei. A lei não reconhece a ignorância da mesma. Um homem não pode dizer que matou o outro ignorantemente e não sabia que a lei não permite matar. E assim sucessivamente. A lei não reconhece a ignorância de ninguém. E Paulo disse que a própria natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Agora, a quem mais é dado, mais é exigido. Você sabe que aquele filhinho inocente de 2, 3 anos, andando ali ainda alegre com seus primeiros passos, acostumando a correr, o pai corre e salva seu filhinho. Ele não tem noção dos perigos. E Paulo disse: quando eu era menino, agia como menino, mas agora sou adulto. E como é? Você trata com seu filho pequenininho de uma forma, mas com aquele maiorzinho de 5 anos de idade,
de 7 anos, de 10 anos e de mais idade, você trata de outra forma. Assim também é Deus. O profeta dá este exemplo. Se você vê seu filhinho brincando no meio da avenida, onde estão passando carros, assentadinho ali com um biquinho na boca, então o que faz aquela mãe? Corre e o apanha carinhosamente, desesperada. Porém, se ele volta, então ele tem que levar umas boas palmadas para a salvação de sua vida. Mesmo inocente, mesmo sendo uma criancinha, ela tem que levar umas palmadinhas boas por amor de sua vida. E quando ela vai dando os primeiros passos, a mamãe diz: ó, você não vai lá. Os carros estão passando, isto é perigoso. Não é perigoso somente você morrer, como complicar a vida de alguém, de um pai de família. Porque muita gente não pensa nisso. Ao expor-se a perigos no trânsito, embriagados, respeitando a memória de ambos que morreram. Eu sei da história de um senhor que recebeu o telefonema que sua primeira filhinha tinha nascido. E ele tomou o carro, ele estava noutra cidade. Tomou o carro e ia naquela maior alegria para ver a sua bebê. Na maior satisfação. E um outro pai de família com a cabeça cheia de álcool, de bebida, veio de lá loucamente, se expondo a um perigo terrível, e chocou com o carro daquele pai que ia tão alegre para ver sua filhinha, sua primeira filhinha. Ambos morreram. O pobre do homem não tinha culpa nenhuma. A sua criancinha não conheceu o papai. A sua esposa, a família ficou num drama terrível. Ela esperando o pai aparecer no quarto, alegre, lhe beijá-la, pegar a criancinha nos braços. Teve que saber dramaticamente que um alcoólatra matou seu marido. Isto foi um crime, e um crime premeditado, disse o profeta. Ele disse que um homem que burla as leis do trânsito e mata outro é um crime premeditado. Agora, os perigos que se enfrenta diariamente, esse já é um outro item, em que só Deus pode livrar, como, por exemplo, no trânsito mesmo, no trabalho, o contrair de uma doença maligna, contagiosa, como o Pai livra aquele que ignorantemente está exposto a um perigo. Quantas vezes Deus já te livrou no trânsito? Cada dia tem o seu mal. Quantas vezes Deus nos livra de apanhar um espírito mau, um espírito de morte, um espírito de enfermidade? Mas você pode pensar, e se Deus não livra? Quem pode condenar um homem a quem Deus não livrou de que ele caísse em tal situação? Ninguém. O profeta disse, ele tem o suficiente contra si mesmo. Ele disse, se você não pode fazer algo por ele, então ele já tem o suficiente contra ele. Ore por ele apenas. Agora nós vamos para um outro tópico. Deus pôs Israel numa armadilha para tirá-lo do sistema denominacional do Egito. Ele o colocou numa armadilha. E eu diria que essa mensagem se chama via de escape. Então ele tinha que ter uma via de escape, porque foi ele quem colocou Israel naquela situação. E eu digo, se sua situação é permitida por Deus,
ele é responsável como foi com Jó. Porque Jó não se expôs à lepra, ele não se deitou com leproso, ele não fez nada para ficar leproso. Deus ficou responsável por ele. Agora havia muitos leprosos nos dias de Jó. E só está escrito a respeito de Jó. E eu pergunto, a quantos Deus deu um último estado como Jó? Porque Deus era responsável por aquela situação que ele estava. Às vezes o caso pode ser semelhante, ou até pior, mas Deus que permitiu. Isso é como controle de natalidade, ninguém pode julgar um caso pelo outro. Cada caso tem que ser julgado particularmente. Você não sabe explicar por que Davi pecou e quem morreu foi Uzá. Quem morreu foi Urias. A morte lá no Velho Testamento significava destruição, perdição. A morte antes do tempo de descer as cãs. Quem ia morrer era Abimeleque, não era Abraão. Agora, esta é uma situação de Deus. Esse é um problema de Deus. Deus resolve o seu problema. Haviam muitas viúvas no tempo de Elias, mas só uma era problema de Deus. Há muitos filhos na terra, mas só seus filhos são seus problemas. Se você é um filho de Deus, não importa a sua situação, sua condição. Ele vê que você está tentando se livrar dela, mas Ele cuidará de você. Se você é filho, você é problema de Deus, como seu filho é seu problema. A viúva era um problema de Deus. Por isso Deus mandou Elias lá. No tanque de Betesda havia muitos enfermos, mas Jesus foi somente a um. Casos piores do que o daquele homem havia ali. Mas Jesus foi somente a um. Jacó teve muitas saídas, vias de escape, porque seu nome dizia trapaceiro. Ele saía daqui, saía dacolá e sempre saindo bem. Mas teve um dia que Esaú estava lá. E então só havia uma via de escape para Jacó. Desespero e luta com Deus. Quando todos estavam sem uma via de escape, Deus tinha esta via, Lutero. Quando a era estava negra, Deus mandou Lutero com a via de escape. Quando a coisa estava sem saída, Deus mandou Wesley. E agora, quando o mundo está vivendo no seu corredor final, que lhe encerra na cela da perdição, Deus tem nos trazido a via de escape. O mar está na frente, as montanhas estão dos lados. Faraó está furioso atrás, o mar está na frente. Mas o mar temeu quando Deus olhou para ele. Teve que se abrir, a via de escape vem de Deus. O mais perigoso corredor, a mais perigosa situação e o maior escape que pode existir é do perigo religioso doutrinário. E a única via de escape para isto é a doutrina, é a mensagem de Elias para essa hora. Agora tu que andas pela vida a soluçar, sem uma via de escape, sim, não é no mundo que você vai encontrar. Não são nos prazeres. Você fuma para distrair? É uma via de escape? Você faz isto, aquilo como uma via de escape? Não é aí. Esta via de escape só pode vir de Deus. Tu que andas pela vida soluçar,
só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, Cristo salva, basta-te somente crer. Vem, ó pecador, eis o teu Senhor. E Cristo é a mensagem, Cristo é a palavra revelada. E que Ele agora possa estar te mostrando uma via de escape, que é o seu sangue no Calvário para perdão dos seus pecados e a fé para o rapto através da revelação da era. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe agora. Abra o mar para você. Atravesse com fé e coragem, acompanhando o profeta de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé. Uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte. Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder.
Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.